Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos, irmãos, à nossa leitura, a nossa última leitura desse estudo, que será aplicado amanhã, a lição de número 6, que traz por título A Teologia de Elifaz, Só os Pecadores Sofrem. Pois bem, irmãos, a leitura sugerida para nós hoje encontra-se em Jó, capítulo 22, versículo 3 a 5, que traz por título: O Todo-Poderoso tem prazer em que você seja justo. Vamos nós à leitura? Diz o seguinte, versículo 3 ao versículo 5. Ou tem o Todo-Poderoso prazer em que você seja justo? Ou lucro algum em que faça perfeitos os teus caminhos? Ou te repreende pelo temor que tem de ti? Ou entra contigo em juízo? Porventura não é grande a tua malícia e sem termo as tuas iniquidades? Pois bem, irmãos, ele chega num ponto, ele encerra a sua discussão com Jó em um ponto em que o respeito já não faz mais parte desse contexto. O respeito já não faz mais parte daquilo que ele vê na pessoa de Jó. Irmãos, todo relacionamento humano, seja pai e filho, seja de cônjuge, marido e mulher, seja de amigos, seja profissional, seja lá o relacionamento que for, o princípio dele é pautado a partir do respeito. Se não houver respeito, não existe relacionamento. Se não houver respeito, não há o que fazer. Não há o que discutir, não há o que conversar. E é o que exatamente está faltando aqui. Vai chegar um ponto na discussão, no debate, no discurso de Elifaz, que ele vai dizer que Jó achava, pelas suas atitudes e comportamento, que ele demonstrava que Deus é quem deveria ter medo dele. Isso é o que Elifaz está acusando Jó. Que Deus é que deveria ter medo dele. E que ele se achava em condições, ele, Jó, se achava em condições de entrar em discussão, em juízo com Deus. E ele vai chegar ao ponto de dizer que a malícia e a iniquidade de Jó que dava a ele essa visão de grandiosidade, a ponto de se achar igual a Deus. A coisa fica estranha, né? Fica absurda. Alguém que foi lá para consolar um amigo, ele se perde completamente por causa de ideologia. Não que existe alguma coisa errada em ideologia. Ideologia todos nós temos. Uma ou outra, todos nós temos uma ideologia. A questão aqui é que nós temos sempre que estar prontos primeiro para ouvir. É o conselho que o Novo Testamento nos traz. Primeiro temos que estar prontos para ouvir e depois falar. E parece que ele não ouvia Jó. Ele estava tão certo de que Jó estava em pecado, ele estava tão certo de que só havia uma única razão para Jó estar sofrendo da forma como Jó estava sofrendo, que não havia outra razão. A única razão é que Jó estava em pecado. Olha só o ponto de arrogância desse moço e olha o perigo que isso é. O versículo de número 3, que é onde o comentarista pega o gancho para fazer o tema da leitura, ele diz assim, diz o seguinte: ou tem o Todo-Poderoso prazer que tu seja justo? Ou lucro, ou seja, ou ganha, Deus ganha alguma coisa em que você faça perfeitos os seus caminhos?
que Deus vai ganhar com isso? Deus não vai ganhar nada com isso. Deus não terá benefício nenhum em que você seja justo. Deus não terá benefício nenhum nisso. Percebe, irmãos, que ele, com outras palavras, ele diz exatamente o que Satanás disse para Deus acerca da religiosidade humana. Ele disse a mesma coisa, ele pensava a mesma coisa que Satanás pensava. Infelizmente, a teologia popular, ela vai passar muito nisso. Os pensamentos e a forma de Satanás interpretar a Bíblia se torna mais atraente e se torna mais atrativa do que a forma como Jesus interpreta a Bíblia. Olha o perigo disso. Olha como que isso é perigoso. E como que, se eu entrar na religiosidade, separado de Deus, separado da palavra de Deus, separado da revelação da graça e da misericórdia de Deus, eu me tornarei averso àquilo que Deus de fato pensa e acredita e de fato aquilo que é verdade. O Champlin diz o seguinte, ele proclamava que a religião, pelo menos em parte, consiste em autointeresse. A prática religiosa consiste em autointeresse, ou seja, envolve egoísmo, e qual Satanás havia dito em Jó, capítulo 1, versículo 9. Assim surge em cena o tema principal do livro. Pode a adoração e o serviço a Deus ser desinteressado? Ou o homem serve a Deus somente em benefício próprio e que ele esperava derivar desse serviço? Irmãos, esse pensamento é um pensamento altamente parceiro do pensamento de Satanás, não do pensamento de Deus. Deus manda Satanás fazer o que ele fez, vai lá então e faz. Porque Deus sabia de que não era esse o comportamento do verdadeiro adorador. A gente já falou sobre isso aqui. É por isso que Deus procura verdadeiros adoradores, porque os falsos pensam desse jeito. Os falsos adoradores pensam assim. Os falsos adoradores acreditam que existe uma forma de eu ganhar. Eu ganho quando eu estou andando com Deus. Então, eu andando com Deus, eu terei carro novo. Eu andando com Deus, eu terei casa nova. Eu andando com Deus, eu não ficarei enfermo. Eu andando com Deus, eu sempre serei feliz e eu sempre terei sucesso. Eu andando com Deus. Então, existe uma razão, um interesse por trás disso. Quando, na verdade, o verdadeiro adorador, ele está interessado numa única coisa, na presença de Deus, em ter a companhia de Deus. Seja num casebre, seja num barraco, seja no meio da rua, morando no meio da rua, ou seja em um palácio. Não importa o lugar. O importante é que Deus esteja presente no ambiente. Não importa se é uma igreja imensa, para 1.000, 5.000, 10.000 lugares, ou uma igreja que cabe 100, que cabe 80, que cabe 50 pessoas. O que importa é Deus estar presente. O verdadeiro adorador é assim. E para encerrar, Lucas, capítulo 15, versículo 17, versículo 7. Diz o seguinte: digo-vos que, assim, haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Sim, Deus se alegra com o justo. Sim, Deus se alegra em eu e você sermos justos, praticarmos a justiça divina. Sim, Deus tem prazer e Deus ganha sim com a nossa entrega de justiça e de graça. O lucro de Deus é o prazer que ele encontra na pessoa do Senhor Jesus. Lembra? No batismo, na transfiguração, este é o meu filho amado que me dá muito prazer, que me dá muita alegria. Irmãos, esse deve ser o nosso alvo, sempre deve ser o nosso alvo. Nosso alvo não é buscar lucros,
É totalmente normal e natural ter ambições neste mundo. Melhor profissão, melhor condição, melhor moradia, sim, isso é natural e é normal e tem que ter mesmo. Porém, o nosso tesouro maior e o nosso verdadeiro tesouro é a presença do Altíssimo, o Senhor Todo-Poderoso. Ele é o nosso maior tesouro. Não o que vem da mão dele, mas o que ele é. E é por quem ele é que nós o buscamos e o queremos. Porque ele é o Senhor Deus de nossas vidas, em quem nós nos alegramos e esperamos assim também alegrar o seu coração. Amém? Que Deus te abençoe. Que este sábado seja um sábado iluminado pela presença de Deus sobre a sua casa, sobre a sua vida, em nome de Jesus. Fiquem em paz.